Olá, nós estamos de volta com o nosso curso básico de teologia, matéria de hermenêutica, e hoje nós vamos falar um pouco sobre qual é o empenho humano no processo de interpretação da Bíblia. Nos nossos últimos encontros, nós falamos um pouco sobre a leitura devocional e o porquê da importância de partirmos para a interpretação da Bíblia, tendo como ponto de partida, como início, que gera para nós uma base, um fundamento, um alicerce sobre o qual nós construímos o nosso edifício de interpretação da Bíblia, e esse alicerce tem que ser a nossa leitura devocional. Uma leitura onde o nosso coração está completamente aberto e sensível ao Deus que fala conosco por intermédio da Escritura. O pressuposto aqui é que a Bíblia não quer se comunicar somente com o nosso intelecto e com a nossa razão. Deus quer, por meio das Escrituras, sem dúvida nenhuma, fazer alguma coisa que envolve a inteligência humana, uma vez que a inteligência humana também é criação de Deus. Deus nos deu a capacidade de questionar, de interpretar, de elaborarmos métodos, técnicas, critérios de interpretação e assim por diante. E tudo isso deve ser usado e vai ser usado no nosso processo de interpretação. No entanto, não para por aí. A Escritura quer algo a mais além de simplesmente atingir o nosso entendimento intelectual. Ela quer atingir a forma como nós vivemos. Ela quer atingir nossa mente, nosso coração, nossos sentimentos, e ela quer conduzir a nossa ação neste mundo, quer trabalhar a nossa conduta. Para isso, então, é necessário a leitura devocional. Depois que nós partimos desse princípio da leitura devocional, nós vamos entender o papel humano nesse processo interpretativo. Vimos que a Escritura, por ser inspirada por Deus, ela é uma revelação de Deus a nós, e isso é algo espiritual, que está fora do nosso campo de controle. Ao mesmo tempo que cremos que, quando lemos a Bíblia, essas palavras que nós estamos lendo, elas são transformadas em vida em nós por intermédio do Espírito Santo, que ilumina a nossa mente para compreendermos a revelação de Deus por intermédio das Escrituras. Mas existe também o lado humano nesse processo interpretativo, e este lado humano é o que nós chamamos de estudo e senso crítico, ou seja, é necessário que nós nos cerquemos de diversas ferramentas e de compreensões necessárias para que este texto revelado por Deus, entregue a nós por intermédio do seu Santo Espírito, seja realmente compreendido corretamente. É esse esforço e este empenho humano que acaba nos dando algum tipo de certeza, convicção, ou seja, um pouco de critério pelo qual a gente não vai poder sair por aí dizendo aquilo que a gente bem entendeu da Escritura como se todas as nossas interpretações estivessem sempre corretas. Claro que existe a boa interpretação e a má interpretação. Vimos isso no início dos nossos encontros, quando nós falamos da interpretação que os mestres da lei, os escribas, faziam e a interpretação que Jesus fazia. Para nos cercarmos de uma boa interpretação e de caminhos que nos conduzam a uma boa interpretação, é necessário o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho. Deus deu a nós a capacidade de julgar, a capacidade de discernir, a capacidade de interpretar. A razão humana, como nós vimos, ela é utilizada por Deus no processo interpretativo e até mesmo porque a razão humana foi usada por Deus no processo redacional da Bíblia. O que isso significa? A Bíblia tem diversos gêneros literários e quando um texto é escrito em forma narrativa, em forma poética, em forma profética, como é o caso dos profetas do Antigo Testamento, ou quando ele é escrito em forma de cartas, como as cartas de Paulo, por exemplo, existe todo um processo racional e humano envolvido nessa forma de Deus se revelar a nós. A construção de um texto narrativo depende de capacidades humanas de criação de um texto narrativo. A redação de uma carta depende de uma capacidade racional humana de escrever uma carta para que esse texto que está sendo escrito por um remetente seja compreendido pelos seus destinatários. Significa que em todo o processo de redação e de recepção do texto da nossa parte envolve o elemento racional.
Isso era a intenção de Deus, que nos deu uma mente capaz de julgar, capaz de discernir. A capacidade humana, portanto, ela está envolvida no processo interpretativo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Discernir significa julgar, discernir significa avaliar. Para que seja possível discernirmos sobre o que um texto bíblico está dizendo para nós, é necessário que nós tenhamos critérios pré-estabelecidos, que nós trabalhemos como se a interpretação fosse um jogo. E, na verdade, os especialistas em interpretação literária falam muito da hermenêutica como um jogo de interpretação. Por que isso? Porque nós temos regras estabelecidas. Se essas regras não forem seguidas, o jogo não vai dar certo. Alguém vai cometer uma injustiça e talvez, se algum time está jogando com outro time e as regras não são obedecidas, alguém foi prejudicado e o jogo não cumpriu o seu objetivo, o jogo não deu certo. Toda interpretação, portanto, precisa de regras. Olha que interessante o que diz a primeira carta de João, no capítulo 4, nos versículos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Olha que interessante o que João está fazendo para nós. Ele está dando para a gente um critério pelo qual nós podemos discernir e saber se aquele ou aquele outro diz da parte de Deus ou diz do próprio Espírito ou de algum Espírito que não procede de Deus. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o Espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João deu para os seus leitores e, consequentemente, para nós, um critério pelo qual avaliamos uma situação. É exatamente desses critérios que nós estamos falando quando nós pensamos no jogo da interpretação da Bíblia. Todo julgamento que nós fazemos precisa desses critérios pré-estabelecidos. Como nós dissemos, todo jogo precisa de suas regras. E a hermenêutica, como um bom jogo de xadrez, também tem as suas regras. Portanto, parte da tarefa da hermenêutica é refletir e propor essas regras, propor esses critérios pelos quais a interpretação do texto deverá acontecer. Como que nós fazemos isso? Fazemos isso também num exercício comunitário. Na verdade, a história do cristianismo, a história do pensamento cristão está refletindo sobre regras de interpretação e quais são os princípios, quais são os critérios que vão nos ajudar a avaliar, a criticar, a fazer uma leitura condizente com aquilo que Deus está de fato querendo comunicar agora por intermédio da sua palavra. As regras desse jogo, os critérios que nós utilizamos para interpretar o texto bíblico, eles precisam ser bem fundamentados e aceitos pela comunidade cristã que interpreta esse texto. O que eu estou querendo dizer com isso? Não inventamos essas regras arbitrariamente, não definimos as regras do jogo na medida em que nós estamos jogando. Nós entramos em um consenso sobre quais são os melhores caminhos para interpretar esse texto, quais são as melhores regras que nos cercam de uma certa confiança em relação à tarefa que nós estamos executando de interpretar o texto bíblico.
Dr. Carson, em um texto chamado A Exegese e as Suas Falácias, diz o seguinte: uma interpretação crítica das Escrituras é aquela que possui justificação adequada, do ponto de vista lexical, gramatical, cultural, teológico, histórico, geográfico ou de qualquer outro tipo. Em outras palavras, uma interpretação crítica nesse sentido é aquela que dá boas razões para as escolhas que faz e para as posições que adota. A interpretação crítica é contrária a opiniões simplesmente pessoais, reivindicações de autoridades ilegítimas, que é do intérprete ou de qualquer outra pessoa, interpretações arbitrárias e pontos de vista especulativos. Isso não significa negar que os assuntos espirituais são espiritualmente discernidos, ou argumentar que a piedade é irrelevante, muito pelo contrário. Significa que nem mesmo a piedade e o dom do Espírito Santo garantem interpretações infalíveis. Todas as nossas interpretações e todas as regras do jogo que nós concordamos entre nós serem viáveis para a interpretação das Escrituras, por serem criadas por nós, elas também são falíveis. Não existe um método sagrado, não existe um método que garante que sempre chegaremos à melhor conclusão. É justamente por isso que nós temos interpretações divergentes em diversos pontos das Escrituras, mesmo que nós dois concordemos com as regras com as quais nós estamos jogando o jogo da interpretação, nós podemos chegar a conclusões diferentes. Isso também dá testemunho à história da Igreja. Nós temos até hoje presente entre nós tantas interpretações que geraram doutrinas, que geraram denominações, que interpretam os mesmos textos de formas diferentes, embora reconheçam que as regras e os critérios de interpretação sejam válidos. Não existe uma interpretação infalível. É por isso que hermenêutica exige de nós uma abertura a um diálogo fraterno, humilde, que reconhece no outro e reconhece em si mesmo a possibilidade de justificar o porquê faz as escolhas que faz e porquê interpreta como interpreta. É necessário que essas regras do jogo sejam, como nos ensinou o Dr. Carson, muito bem fundamentadas e explicadas em todos os aspectos que envolvem a interpretação de um texto. Até o nosso próximo encontro.